Então vamos lá, essa foi uma semana incrível. O Ibovespa abriu a semana com 120.533,72 pontos aí. A gente estava vindo altazinha ali, estamos numa pontuação interessante. Se você não sabe o que significam esses pontos, tem um videozinho que eu separei aqui em cima para você. Você pode dar uma olhada lá se você quiser. E acabou fechando aí, então abriu 120.533,72, acabou fechando em 118.893,84 pontos. A gente teve uma queda aí de 1,12%. Não é uma queda inexpressiva, né? A gente acabou tendo uma queda aí. E o que aconteceu na semana que levou a essa queda? É importante a gente entender como que foi aí a liberação de resultados, o que aconteceu com as empresas. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Por quê? Porque hoje é dia do Giro da Bolsa, o programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Eu trago aqui tudo para você compiladinho e o pessoal aí, espero que esse vídeo esteja saindo a tempo do seu almoço, né? Porque o pessoal gosta de ver aí no domingão almoçando, já dá aquela assistida no Giro da Bolsa. Se esse é o seu caso, cara, comenta aí, deu tempo de sair pro seu almoço ou não? E se não é o seu caso, já garante aqui a sua inscrição nesse canal, que a gente tá bem perto de bater nossa meta de 200 mil inscritos. E, cara, chocante, né? E já deixa o seu likezinho, porque você fortalece aqui a firma pra caramba, né? O cara gravar aqui pra você 21 horas da sexta-feira tem que ser sardinha raiz, tem que vir na confiança comigo aqui. Então a primeira coisa que a gente teve aqui foi o resultado da Unidas, a Lacan 3. E cara, a Unidas é uma empresa super interessante aí que está em processo de fusão, né, com a Localiza, que é uma das maiores empresas também do setor. Se essa fusão de fato for aprovada pelo CAD, pode rolar aí a maior empresa desse setor no Brasil, uma das maiores do mundo aí, locadora de veículos, né? E ela liberou o resultado dela, a receita líquida consolidada da empresa aumentou 22% no ano aí, tendo crescido em todos os segmentos. Então a gente teve aí 1,6 bilhões de reais, que é um pouco em linha com o que o mercado estava esperando. O resultado foi sustentado aí principalmente pelos recordes de volume e a tarifa mensal, né, de 1,8 mil reais, além do volume robusto aí de contratações que foram realizadas na empresa. A margem EBITDA do segmento ali acabou avançando 3 pontos percentuais no período, atingindo aí 67,5%, né? O segmento de aluguel de carros, de outro lado ali, também veio com avanço, os números vieram muito bons ali, crescendo 4,7% no ano contra ano, totalizando 303,3 milhões de reais. A tarifa média também subiu 3,5% na comparação anual. E aqui é importante lembrar que a crítica que os motoristas de Uber fizeram foi exatamente essa. Assim que foi anunciada ali a fusão, né, da Localiza com a Unidas aqui, eles imediatamente começaram a aumentar o preço. Isso aqui se refletiu aqui nesses números que a gente está vendo, né? Atingiu o patamar aí de R$ 73,1 no trimestre. A margem EBITDA do segmento contraiu apenas 1 ponto percentual, registrando 43,2%. Então, assim, apesar do crescimento ínfimo ali de vendas no volume de seminovos na comparação anual, cresceu 1,3%, só essa linha, o expressivo aumento no preço médio de venda permitiu que a locadora avançasse aí 47,8%. Cara, de fato, a gente tá vendo um preço dos veículos muito alto, assim, cara, você tá vendo carro seminovo sendo vendido aí, carro padrão, tá? Tô falando Onix, como é que é o nome daquele outro carrinho também, pequenininho da Fiat? Esses carrinhos, assim, mais de entrada, HB20, essas coisas, esses carros todos estão sendo vendidos muito caros. Eu tô agora para dar um carro de presente para minha irmã, né, que ela tirou carteira agora, e eu fui ver o preço dos carros tão horrorosos, assim, de fato, foi realmente complicado. E aí, por fim, a gente ainda teve um lucro líquido ali com expressivo aumento, né, de 190,9% na comparação anual, registrando aí 231,5 milhões de reais no trimestre. Então a empresa apresentou um resultado aí muito interessante, né? Foi assim, um resultado forte da empresa. Gostei bastante do resultado da Unidas e é num bom momento para ela apresentar esse resultado, justamente por causa desse processo de fusão aí. Muito legal ver o resultado dela. Eu não sou muito fã da empresa, eu já falei para vocês aqui sobre o setor de locação de veículos, não é um setor que eu goste. Aí você fala, Raul, por que não é um setor que você adore? Por que não é um setor que você invista? E eu acho que a gente vai passar por um processo de uberização, já está acontecendo lá fora, né? Várias pessoas ligando aplicativos e alugando seus próprios carros. Eu acho que a gente deve passar por um processo similar a esse também dentro do Brasil e a gente deve ver essas linhas dessas empresas decaindo de maneira forte, né? A gente já viu essa coisa toda lá fora e eu acho que vai chegar aqui também. A gente vai falar aqui agora de ISA-CETEP, né? A TRPL4 é uma empresa ali que tem 43 filiais subsidiárias, ela é concentrada ali totalmente no setor de transmissão elétrica, é uma empresa que
os holders aí adoram, né? Principalmente por conta dos dividendão. E a EasyStep divulgou ali, então, nessa quinta-feira, que foi dia 29, o resultado dela, o fechamento do resultado dela para o mercado. E os números vieram assim, ó, vamos lá. Receita líquida, 16,1% no ano contra ano, ou seja, boa receita líquida da empresa, registrando aí 852 milhões de reais no trimestre. O crescimento aí foi um reflexo desse reajuste anual da inflação que a empresa fez dos contratos de transmissão. Então aconteceu essa revisão ali, foi interessante para a empresa, né? Dos impactos da revisão tarifária e ainda do maior reconhecimento de RBSE no trimestre, cerca de 18,8% acima do reconhecido no mesmo período anterior. Então, bons números. Apesar da alta ali que a gente teve na EasyStep nesses números ali, ela veio abaixo do consenso de mercado. O mercado achava que esses números viriam até melhores. Então, o EBITDA regulatório ali, né, que é a métrica que a gente fala de geração operacional de caixa, também expandiu no trimestre com a alta de 16,7% na comparação, totalizando aí 696,8 milhões de reais. O resultado foi impactado pelas maiores despesas ali no PMSO, né, pessoal, material, serviços e terceiros e outras despesas que a gente tem também dessas empresas que são grandes e acabaram avançando ainda 3,8%. Além disso, o resultado também ficou comprometido ali pela maior despesa com a entidade de previdência privada, que totalizou aí 11,9 milhões de reais no trimestre. O lucro líquido da empresa encerrou o período andando de lado ali, acabou tendo uma leve queda de 0,05% na comparação anual, totalizando aí 308,1 milhões de reais no trimestre. A última linha da empresa aí foi impactada pela piora do resultado de equivalência patrimonial, que contraiu também 94% quando comparada ao primeiro trimestre ali de 2020, e também pelo resultado financeiro que veio negativo, totalizando aí 116,2 milhões de reais. Então a margem líquida da empresa contraiu em 5,9 pontos percentuais, registrando 36,1% no primeiro trimestre de 2021, né? Não foi muito feliz ali. Destaque aí também, né, é importante a gente lembrar para o retorno sobre o patrimônio líquido ROI de 20,2% acima dos 18,4% do primeiro trimestre de 2020. Se a gente compara ali ano contra ano, é interessante para a empresa, mas o consenso de mercado é que esses números viriam melhores, então assim, acaba que a empresa não atendeu muito a expectativa do mercado, mas cara, a gente sabe, TRPL, empresaça, né, não tenho também em carteira, mas a gente conhece ela, é uma empresa aí que está frequentemente aqui nas notícias, acho que tem um impacto ali, mas nada muito sério. A gente tem aqui também o resultado da CSN, né, a CSNA no primeiro trimestre de 2021, então nessa quarta também, ela divulgou, e a Companhia Siderúrgica Nacional, CSNA3, era um resultado esperadíssimo pelo mercado, então ela esperou ali o fechamento de mercado, então os números vieram obviamente bons, como todo número de empresas comoditizadas está vindo, né? O resultado foi forte, veio acima das expectativas em termos de EBITDA e de lucro líquido. O trimestre foi marcado aí por mais um período de recordes em todos os segmentos da empresa, aliando volumes de venda com preços nas alturas, ou seja, a commodity está cara, a empresa está vendendo bem. Dessa vez o principal destaque ali ficou com o segmento de siderurgia, né, que ela tem a fabricação e a venda de aço ali, com ganho de participação na contribuição total, principalmente com aumento na produtividade aí, com religamento dos altos fornos. Então religaram os fornos ali e os preços realizados maiores no aço. Então, além da produção vir paulada, ainda você teve um preço do aço mais alto. Então o segmento de minério de ferro também apresentou resultados impressionantes, com a margem recorde também na mesmo período. Então a receita líquida total da empresa alcançou aí 11,9 bilhões de reais, sim, de receita, 11,9 bilhões. A gente está falando aí de um patamar 22% superior ao trimestre anterior dela, né? E 123% maior na comparação anual. Assim, é absurdo, 123% maior, com vendas puxadas pela forte demanda no mercado doméstico aqui, né, sobretudo pelas paradas sazonais na China, que reduziram as exportações relativamente ao volume total vendido, tanto de aço como de minério de ferro. Então a China teve ali umas paradas sazonais, então isso foi um problema, e o EBITDA ajustado por efeitos não recorrentes, a métrica de geração operacional de caixa bruta, alcançou um recorde de 5,8 bilhões de reais, né? Então 23% superior ao quarto trimestre de 2020 e de 3 vezes mais aí do que o valor obtido no primeiro trimestre de 2020. A margem EBITDA cresceu também, saindo de 47% para 47,7%, cresceu um pouquinho menos, mas é um crescimento. A contribuição do EBITDA da siderurgia aumentou de 26,8% para 31% no primeiro trimestre de 2021. Cara, essas empresas estão vivendo o melhor momento histórico delas, né? E aí a gente sempre tem que lembrar aqui um pouco mais de racionalidade, eu peço para vocês nesse momento, porque a gente tem que lembrar do ciclo das commodities. Quando o preço da commodity está no preço mais alto, é importante o investidor
investidor ter cautela. Se você é um investidor de longo prazo, vai ficar com a empresa muito tempo na carteira. O pior momento para você entrar numa empresa é quando o ciclo de preços da commodity que ela opera está em alta. Por quê? Porque a empresa cresce, as cotações crescem, a empresa fica bombadona e aí depois, lá no futuro, você acaba tendo um problema, porque a empresa vai ter um ciclo de baixa de novo, seria o melhor momento para você, uma janela de compra ali. É muito importante ter atenção com as empresas comoditizadas para você não entrar no preço histórico. Então, se você vai entrar na empresa de commodity, porra, vou entrar na empresa de soja, pesquisa preço histórico da soja, vê em que ponto que tá. E aí, se você vê que tá no ponto mais alto, pode não ser a melhor ideia, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo. Eu sei que tem gente que domina muito bem esses ciclos, né? Especialistas de mercado e tal. Pode ser o seu caso, porque agora a gente está sendo assistido aí institucionalmente, o pessoal da Faria Lima vive me mandando mensagem aí. Então, pode ser o seu caso, se você entende, beleza, mas se você não entende, cara, presta bem atenção, porque isso aqui pode te, tá? Já vi gente tomar ferro com isso muito feio, gente que dá umas entradas muito grandes em empresas quando elas estão nesse momento, e aí logo depois a gente vê esse reajuste nos preços e aí é um ferro. Então, esses ciclos podem durar algum tempo, mas eles sempre são passageiros. Então, a CSN ainda apresentou um fluxo de caixa livre de 3,5 bilhões de reais, contando os recursos líquidos do IPO da CSN Mineração, né? Vai ser Min3 ali. Dessa forma, a dívida líquida da CSN foi reduzida em 20,5 bilhões de reais no trimestre. É só notícia boa, não tem o que fazer. Redução de 5,1 bilhões em relação ao quarto trimestre de 2020. A companhia conseguiu reduzir seu nível de endividamento com relação entre dívida líquida e EBITDA de 1,29 vezes, né? Tá bem interessante aí os números da empresa, tá muito legal mesmo. A gente aqui vai falar agora sobre a VEG. Eu já trouxe para vocês algumas notícias sobre esse resultado aqui, que foi realmente interessantíssimo, mas eu quero, vou deixar o link aqui, mas eu quero passar por alto aqui também, porque eu sei que tem gente que prefere ver só o giro, né? Não quer ver um monte de vídeo, então vou passar aqui, mas se você quiser se aprofundar, porra, a VEG faz parte da minha carteira e tal, você pode se aprofundar nesse vídeo lá que eu trouxe para vocês, porque VEG eu sei que é queridinho de vocês aí. Então a VEG apresentou o resultado dela do primeiro trimestre de 2021 e a receita operacional líquida da empresa avançou em quase nada, 36,7% na comparação anual, registrando 5 bilhões de reais no trimestre. A companhia ainda apresentou uma alta de 73,7% no ano contra ano no lucro líquido dela, totalizando 754,3 milhões de reais no período, 7,3% acima do consenso. Seu ROIC, né? A gente está falando ali do retorno sobre o capital investido, é uma métrica que a gente considera para a rentabilidade, você consegue comparar uma empresa com outra, ver qual é mais eficiente ali, do primeiro trimestre de 2021 nos últimos 12 meses, ainda mostrou uma evolução de 7,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 28,2% no trimestre. E aí assim, você vai me perguntar, Raul, o que significa esse resultado para a VEG? Significa chulapada, não se esquecendo que a VEG fez também um desdobramento, então se você tinha uma ação de VEG, você vai passar a ter duas, não muda absolutamente nada, vai cair na sua conta sozinha lá, vai aparecer na conta da sua corretora, pode prestar atenção que talvez já até caiu, na maioria das corretoras já caiu, então você, ela não caiu 50%, foi só um desdobramento, então essa notícia aqui, junto desse desdobramento ali, é uma notícia muito positiva para a VEG. Primeiro, a gente tem mais liquidez agora no mercado e tal, é bom, né, uma notícia menos boa, mas esses números da VEG aqui, cara, vieram porrada mesmo, muito interessantes aqui, pocou tudo, rebentou com todas as perspectivas aí, pelo menos as minhas, e assim, é muito interessante porque a VEG é uma empresa que ela tem se mostrado resiliente em crise. Imagina quando sair da crise, né? A gente está falando de um crescimento atrás de crescimento desde 2020, a empresa não para de surpreender, e isso contando ainda que a VEG fez aquisições, né, da Bearmind, da Mvisia, fez aquisições de diversas empresas no ano passado, então a gente está aqui com números de uma VEG em processo de aquisição, em processo de crescimento, um CAPEX lá no alto, uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento, cara, interessantíssimo. E o negócio é o seguinte, cara, eu esqueci de avisar vocês, cara, quase que eu esqueço, vocês pediram, né, o relatório dos dividendos, rolou no mês passado, vocês ficaram, cara, podia ter todo mês, né, ter um documento aqui, onde você fale todos os dividendos do mês. Eu pedi para o pessoal da Levante, eles fizeram de novo, então se você quiser ver as empresas que vão pagar dividendos em maio, para você já saber, ajustar seu calendário aí, é só clicar no link aqui, vou deixar na descrição, você baixa esse relatório, é de graça, tá? Os caras dão aí pra gente. Você pode baixar esse relatório, você já confere se alguma empresa sua vai pagar dividendos e tal. Negócio legal da gente fazer, né? E de graça até injeção na testa, né, gente? Então, muito obrigado aí, pessoal do Levante, pelo relatório, ficou bem legal. Resultados do Santander, o famoso SAMB 11 no primeiro trimestre de 2021. O que rolou? O Banco Santander aí queimou a largada dos bancão, foi o primeiro a divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2021, logo na quarta-feira, 28, ali antes da abertura de mercado. Os caras têm eficiência, né, cara? Eu não sei se vocês sabem, tem uma história
história curiosa com o Santander, que antigamente vários bancos tentaram vir para o Brasil, vários bancos tentaram operar aqui, só que os nossos bancos são extremamente eficientes em todas as linhas, tá? Eu falo eficientes no sentido de lucro para o acionista e não de qualidade de serviço para você. E normalmente isso é inversamente proporcional. E o que acontece? Ele foi o primeiro banco que conseguiu operar aqui sem quebrar, cara. Então o Santander é um bancão foda, máximo respeito aí pros caras, né? Não queria que vocês sobrevivessem aqui, preferia que fosse só banco brasileiro, sendo bem honesto, mas vocês são bons de serviço. Então o resultado veio acima do esperado em termos de lucro líquido, que totalizou aí 4,012 bilhões de reais. O retorno sobre o capital aí, que é o ROI, né? Foi de 20,9%. Cara, muito bom ROI de banco, hein? Eu queria ter um banco, manter, quem sabe um dia, né? Eu tô perto de conseguir abrir um banco aí, gente, daqui nos próximos anos aí, quem sabe. Então o retorno sobre o capital próprio aí, o ROI foi de 20,9%, mantendo-se em patamares relativamente próximos aos vícios antes da crise do Covid-19, porém abaixo ainda dos 22,3% observados no mesmo trimestre ali de 2020, né, no comecinho do ano. Mais uma vez aí, não houve provisão extraordinária para devedores duvidosos, né, o PDD ali. As provisões atingiram aí 3,2 bilhões de reais, uma queda de 7,7% na comparação anual. Assim, o custo do crédito representou 2,6% da carteira ali no trimestre, 2,5% no quarto trimestre de 2020. Então, manteve-se aí em patamares bem similares, né? A carteira de crédito seguiu essa tendência vista ao longo de 2020 ali, com expansão de 12,2% na comparação anual, atingindo 425 bilhões de reais, com destaque para a carteira de pequenas e médias empresas com um crescimento de 28,4%. Cara, as empresas estão precisando de crédito, né? A gente está vivendo uma dificuldade ali e é óbvio, as empresas vão se alavancando aqui. Eu tenho amigos empresários que estão passando por dificuldades seríssimas, assim. Então, esse reflexo aqui era perceptível que ia acontecer, né? Não sei perto de vocês aí como é que tá a situação, se quiser comentar aí. Cara, eu adoro quando vocês contam coisas da vida de vocês, que eu fico sabendo ali como é que tá a situação, para eu também ter uma noção a mais de Brasil aí. Então as receitas com prestação de serviço e tarifas bancárias tiveram uma expansão aí em relação ao primeiro trimestre de 2020, né? De 8,2%, atingindo 4,8 bilhões de reais. Nessa linha, a principal destaque ficou com a receita de cartões e serviços de adquirentes, a GetNet ali, que teve uma expansão de 9,1%, atingindo 1,6 bilhão de reais. Podia ser a Cielo, mas eles não colaboram. As despesas totais da companhia apresentaram uma queda de 0,5% na comparação anual, atingindo 5,3 bilhões de reais, um bom resultado atribuído principalmente aí a uma redução de 4,4% nas despesas com o pessoal. Eu alertei que isso ia acontecer lá atrás para vocês, falei assim, cara, quando começou a pandemia, as pessoas ficaram, os bancos, sei que lá, vai dar merda. Eu falei, cara, os bancos vão aproveitar esse negócio de pandemia para fazer demissão em massa, reduzir custos e vão sair da pandemia mais eficientes do que estavam. Por quê? Porque o governo ele foi obrigado a flexibilizar a legislação ele, do que podia ser feito fora de agência e do que podia ser feito em agência. Teve uma flexibilização e não vai voltar atrás isso aí. Teve uma flexibilização e acabou precisando de menos pessoas, a gente está usando mais máquinas. Eu sei, se você é bancário ali, você pode não gostar dessa ideia, mas é uma coisa que era inevitável e acabou que a pandemia acelerou esse processo, então eu já imaginava que isso pudesse acontecer, cantei a pedra para vocês lá atrás. E a gente aqui, cara, mencionei Cielo aqui, podia ser a Cielo mesmo, e a gente aqui vai ter que falar do resultado de Cielo, né, a Cielo 3 aí do primeiro trimestre de 2021. A Cielo tá passando por maus bocados, eu já dei a solução para Cielo aqui, né, os caras não querem me ouvir, é óbvio, não vão ouvir nunca, né, porque não estão nem aí comigo, mas o negócio é o seguinte, se a Cielo tivesse aproveitado, lá atrás estava bom, tá, agora ainda dá tempo, se a Cielo tivesse aproveitado toda a estrutura que ela tem para ter virado um banco digital, ela seria um banco digital com uma das maiores carteiras aí do Brasil, e estamos falando de carteira de pequenas empresas. Que vacilo que vocês estão dando. Eu sei que a mãe de vocês é Bradesco, é Caixa, lá quem, vocês não podem mexer com isso aí, mas assim, reflitam, porque os bancos digitais vão existir com ou sem a Cielo ser um deles. Se vocês puderem ter um pedaço disso aí, pode ser interessante. Eu não sei se isso faz sentido para a Cielo, na verdade, que eu não tenho essa expertise desses caras ali que são diretores dessas empresas, mas me parece muito óbvio imaginar que assim, a junção de todos esses bancos, né, o Banco Real ali, parceria entre Bradesco, Banco do Brasil, o Banco Real, que é Santander agora, e o Banco Nacional ali, me parece muito mais que vocês poderiam aproveitar isso aqui muito melhor do que estão aproveitando, sério mesmo, é um erro para mim o que vocês estão fazendo com essa empresa, deixando ela ir para as cucuí desse jeito. Então, nessa terça-feira, 27, a Cielo, aí, a maior adquirente da América Latina, ainda é, né, por
algum tempo, divulgou seus resultados do primeiro trimestre do ano. Os números mostraram uma continuidade no processo de volta de crescimento da empresa, com o segundo trimestre consecutivo de crescimento de lucro líquido, mas ainda assim abaixo do esperado pelo mercado, né? O volume total transacionado, o TPV, mostrou uma melhora tímida de 0,2% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, ainda impactado pelos efeitos da restrição de comércio devido à pandemia do Covid-19. O número de clientes ativos teve uma queda de 7,7% na comparação anual. E olha só, vocês podem esperar um impacto mais violento que esse ainda, viu, Cielo? Por quê? Porque mesmo que as operações voltem agora, as pessoas tomaram cuidado. Quando a coisa tá boa ali, o empresário não se importa tanto com quanto ele tá pagando de taxa, de serviço e tudo mais, quem é empresário sabe disso. Agora, quando a coisa aperta, o cara vai querer tirar custo de tudo quanto é lado. E o custo de vocês não tá competitivo a nível de mercado. Não sei se melhorou, pelo menos não era competitivo quando eu tentei fechar com vocês. Então a receita líquida apresentou uma queda de 6,6%, atingindo 2,7 bilhões de reais. Apesar da melhora do volume financeiro, o mix de transações contribuiu para a piora do resultado, com maior volume de transações e modalidades em que as taxas são menores, como o débito. Os custos e despesas operacionais totais da empresa tiveram uma queda anual de 6,9%, 2,4 bilhões de reais, muito bom, né? Número impactado por uma série de efeitos não recorrentes, em especial na Cielo Brasil, onde esses impactos chegaram a mais de 300 milhões. Aí já não é tão bom ser não recorrente. Então, com a queda nos gastos, o EBITDA, da métrica de geração de caixa operacional, manteve a trajetória do último resultado que ela tinha tido, com um crescimento aí de 6,9% mais ou menos no trimestre, com uma expansão de 2,3 pontos percentuais na margem líquida, atingindo aí 613,6 milhões de reais e representando 22,5% da receita líquida. O lucro líquido atribuído à companhia fechou em 241,3 milhões de reais no trimestre, um crescimento impressionante de 44,7% em relação ao ano passado. Cara, melhorou então um pouco, né? Porém, influenciado por uma série de efeitos não recorrentes, entre eles 76 milhões relacionados à cessão e atualização monetária da plataforma Elo e 46,2 milhões de reais em reversão de provisões no projeto New Elo. Aí não foi lá essas coisas não. Então a Petrobras aí, né, PETR3, PETR4, queridinha de ninguém, né, estatal forte aí, mas algumas pessoas gostam dela, empresona. Então a Petrobras aí, a PETR3, PETR4, anunciou nessa terça-feira, depois do fechamento de mercado também, os números de produção e vendas referentes aí ao primeiro trimestre dela de 2021. O resultado ali, cara, veio assim uma coisa meio modesta, deu uma frustrada nas expectativas, porque a gente estava esperando um número muito grande, acabou vindo um resultado mais fraco, né, no primeiro trimestre de 2021. Não foi aquela coisa deliciosa. A produção média de óleo, ou seja, LGN e gás natural da companhia, exibiu um aumento aí de 3,1% no trimestre contra trimestre, registrando 2.765 MBOED. O que é isso aí? Milhares de barris de petróleo equivalente por dia no primeiro trimestre de 2021, na comparação anual, o volume contraiu 5%. Então a produção de refina aí acabou caindo 4,1% na comparação trimestral, contabilizando aí 1.821 MBPD. A queda ocorreu aí principalmente devido a essa sazonalidade, né, do período aí, e uma demanda mais fraca, os impactos decorrentes da intensificação de medidas de restrição aí do Covid, com 4 paradas obrigatórias programadas nas refinarias. Então eles tiveram que parar ali as refinarias, né, a Refap, a RPBC, a Regap e a Reduc. Na comparação anual, a variação foi de 0,8% negativa, né? Em relação às suas vendas consolidadas ali no mercado interno e externo, a Petrobras registrou também uma quedinha aí, que é dona, na verdade, 7,2% no trimestre contra trimestre, contabilizando 2.796 MBPD no primeiro trimestre de 2021. No mercado interno, a queda é explicada principalmente pela maior contração nas vendas de gasolina, com recuo expressivos de 11,4% na comparação trimestral. A galera não está saindo de casa e, além de tudo, também a gasolina está um horror, né? No mercado externo, o destaque fica para a menor exportação de petróleo, com recuo de 17,3% na comparação trimestral, registrando aí a 511 MBPD no trimestre. Então a gente tem aí aquela fusãozinha, né, da Lojas Americanas, Lame 4 e B2W, da Betou, nessa quarta-feira após o fechamento de mercado aí, então, em conjunto com a B2W, elas divulgaram um novo fato relevante aí, com esse capítulo nesse processo de fusão das empresas. As companhias combinadas passaram a chamar Americanas SA e serão negociadas com o código AMER3. Além disso, os controladores da empresa pretendem listar um veículo de controle, uma holding no mercado, com o objetivo de manter o controle da companhia utilizando direitos de votos preferenciais. É um mecanismo muito praticado esse aí nos Estados Unidos, então eles vão criar uma outra empresa ali que vai controlar essa gestão aí. Mais ou menos como a Itaúsa e o Itaú, né? Com isso, os investidores ali da B2W, Betou, a 3 aí, se você é um desses investidores, você vai receber novas ações da companhia aí, vai ser receber ações novas da AMER3 com a relação de troca de 1 para 1, então vai ser igual, ao mesmo tanto que você tem, você vai ficar. Enquanto os investidores de Lojas Americanas, Lame 3 e Lame 4 receberão 0,18 ações da companhia
companhia com a mesma relação de troca para ambos os tipos de ação ONPN. Ou seja, independente se você tem LAME 3 ou LAME 4, você vai converter ali em 0,18 para cada ação que você tem ali, você tem direito a 0,18 de ações ali da Mer3. Aí você vai falar assim, Raul, e se a conta não fechar para mim? Aí você vai receber o dinheiro, tá? É assim que funciona, você recebe o dinheirinho ali direto na plataforma, você não precisa fazer nada, se não me engano. Vocês entenderam o que eu falei ali? Vamos por o seguinte, é porque 0,18, né? Aí você tem ali, 10 ações, então você perderia um percentual, porque você pega ali, 10 vezes 0,18, né? Então você receberia 1,8 ações. Aí o que vai acontecer com esse 1,8 se você tem 10 ações? O 0,8 que seria é insuficiente para constituir uma ação. Então você vai receber essa parte em dinheiro, o restante você recebe a 1 ação se você tem 10 ações, por exemplo. Só para ficar claro aqui para vocês. O objetivo, né, dessa parceria aí é tornar as Lojas Americanas um investimento de veículo da companhia, além de consolidar as operações físicas da Americanas e a operação digital da B2W com a cisão dos ativos relacionados à operação das Lojas Americanas e sendo passado para a B2W mediante a emissão de novas ações a serem distribuídos aí para acionistas da LAME 3 e LAME 4. Como resultado final, os acionistas minoritários da B2W ficarão com cerca de 23,4% das ações de Amer 3, enquanto os acionistas de ações com LAME 3 ficaram com 26,8% e os detentores de ações de LAME 4 com 49,8%. Então os preferenciais aí foram bem respeitados nesse processo e acabaram ficando com uma grande parte aí do bolo, né? Ficaram com a maior parte do bolo aí. Muito bom, interessantíssimo. Só um adendo aqui para vocês, né, nesse processo de fusão, acontece tudo de maneira automática, você não precisa fazer absolutamente nada com as suas ações. Vai acontecer tudo ali, você recebe essas ações. E outra coisa, sobre essa parceria, vocês vão me perguntar, o que eu acho? Na época que rolou isso aqui, a primeira vez a notícia, eu conversei com pessoas de dentro da B2W, me falaram que, cara, na prática, as empresas já tinham operações muito similares, muito próximas ali, e que isso aqui não vai mudar basicamente nada. Pode ser que eles vão fazer alguma coisa a partir disso, mas pelo que eu entendi, não vai mudar quase nada, e me contaram, tá, isso aí fofoca, né, não sabemos, né, que a B2W não é uma empresa muito bem administrada. Lá dentro, os funcionários ali, conversei com a galerinha, não é muito boa não, tá? Eu até tinha pensado que seria um bom projeto e tal, mas na hora que eu conversei com a galera, percebi, assim, coisas, me contaram erros de administração, assim, que, cara, infantis mesmo, que acontece ali dentro dessa empresa. Então, eu tinha falado aqui que alguém tinha me comentado, aí vieram outros funcionários e foram me contando, cara, o negócio não é muito bom não. Então, XP, né? Então a XP busca ampliar aí a gestão de fortunas. A XP Inc. está aberta na Bolsa Americana, estamos falando aqui agora de mercado americano. Então, desde que ela criou a área de gestão dela de grandes fortunas, também conhecida como Private Banking ali, a XP, né? A XP da Nasdaq, já tem sob seu guarda-chuva mais de 230 bilhões de reais, considerando bunkers próprios e a sua rede de agentes autônomos e family offices ali. Segundo o responsável pela área, né, que é o Benny Polubini, caramba, que nome chique, porque ele é o cara que gera grandes fortunas, né? Em 2 anos, a companhia quer brigar com os maiores nomes do mercado. Segundo dados da Ambima, o mercado de private banking no Brasil tem cerca de 1,6 trilhão de reais sob gestão, sendo o maior player brasileiro o Itaú, Itube 4, né? E Itube 3, aí, com cerca de 600 bilhões de reais, e o maior internacional sendo o Credit Suisse, CSU 34, o BDR para quem é BDRzista, com cerca de 350 milhões de reais. Agora o próximo passo da XP é olhar para recursos dos brasileiros nos Estados Unidos. O Polubini estima que exista cerca de 140 bilhões de dólares de brasileiros nos Estados Unidos, considerando o dólar a R$5, isso seria equivalente a mais de 60% de todo o mercado no Brasil. Para atingir esse mercado, a companhia pretende adotar estratégia semelhante ao que tem feito no Brasil, firmando parcerias com instituições independentes que possam se beneficiar da infraestrutura da XP aí. Espero que vocês consigam aí fazer esse processo aí, sou acionista da XP, apesar que somos concorrentes também, que eu também tenho minha plataforma de investimentos agora, a Isax, inclusive, se não abriu conta, pode abrir aí, só investimentos no Brasil por hora, mas também, né, XP. Então agora aqui vamos pro resultado da Microsoft, né, MSFT, empresa fundada aí por Bill Gates, um cara, uma lenda no Brasil essa empresa, estamos todos usando esse sistema operacional desse cara, e quem não tá, usa Mac, né, meio pau no cu usar Mac, gente, vamos combinar, eu comprei ali, não me diverti não, voltei pro meu Windows aqui, que eu tô achando bem melhor. Do terceiro trimestre do ano fiscal de 2021. Então a Microsoft, MSFT, divulgou aí na terça-feira, depois do fechamento de mercado, seus resultados do terceiro trimestre, né, de 2021, equivalente ao primeiro trimestre de 2021. Os números vieram bons, um pouco acima do esperado em termos de receita líquida e de lucro por ação. A receita líquida foi de 41,7 bilhões de dólares, né, um aumento de 19% na comparação com o primeiro trimestre de 2020, e 16% desconsiderando oscilações cambiais aí, e 1,5% acima das expectativas. O destaque foi mais uma vez o segmento de inteligência em nuvem, com crescimento acima da média dos demais segmentos. Cara, a empresa tá mandando ver, né? Depois que ela adquiriu também aquela empresa de telemedicina ali, cara, tô interessado nisso aí, hein?
hein? Margens. A margem bruta foi constante frente ao primeiro trimestre de 2020, contudo a margem operacional EBIT foi de 41%, né? 3,8 pontos percentuais de aumento. Os ganhos são de magnitude parecida ao observado nos últimos 3 trimestres. O lucro por ação, non-GAAP aí, foi de 1,95 dólares por ação, crescimento de 39% na comparação anual. A geração de caixa livre, né, a diferença entre o caixa gerado pelas operações e os investimentos em bens de capital, foi de 17,09 bilhões de dólares, aumento de 24%. Desses, a companhia distribuiu 10 bilhões de dólares, sendo 5,8 bilhões de dólares em recompra de ações, 0,3% do total. Como é que funciona esse sistema? Lá nos Estados Unidos existe um preço mesmo para distribuir dividendos muito caro. Acaba que as empresas não querem distribuir dividendos. Aí qual que é a malandragem? Elas vão ali e simplesmente recompram ações dela mesma e cancelam essas ações do mercado. E aí é como se você, acionista, você se torna mais dono da empresa, sacou? Você ganha um percentual ali a mais da empresa. Então suas ações se valorizam e por isso você poderia vender elas e transformar em dividendos se você quisesse, sem pagar o devido imposto. Genial, né? É uma manobra de mercado aí muito comum lá nos Estados Unidos. Espero que se torne comum no Brasil assim que a gente tiver o pagamento de imposto sobre dividendos que o senhor Paulo Guedes aí, liberal de Taubaté, né, Paulo Guedes? Só fala imposto, querendo, eu tô brigando aí, mas eu gosto do Paulo Guedes, mas nossa, velho, você fala demais de imposto, pelo amor de Deus. Eu gosto dele, mas tá falando muito de imposto. Tem que parar de falar de imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Então, aí, é isso. Já falei tudo que eu devia, já deve até pitaco na vida do Paulo Guedes. Meu Deus do céu. Talvez é posto bom cortar isso aí. Não, corta não. Deixa eu falando do Paulo Guedes aí, que tá falando muito de imposto mesmo. Resultado da Amazon, a MZN do primeiro trimestre de 2021, né? A Amazon aí apresentou o resultado dela nessa quinta-feira, 29, após o fechamento de mercado. Seus resultados do primeiro trimestre de 2021, os números vieram fortes, superando até mesmo o topo da faixa de guidance da companhia na linha de receita líquida. As margens operacionais também foram um destaque à parte. A receita líquida foi de 108,5 bilhões de dólares. Estamos falando de bilhões. Superior ao guidance que ia de 100 a 106 bilhões de dólares. O crescimento na comparação anual foi de 44%, não sei onde a Amazon vai parar. Isso eu tô suspeitando que talvez a Amazon tenha até me comprado, eu tô aqui nesse momento talvez já fazendo propaganda porque eles me compraram, não é verdade, mas poderia, do jeito que eles estão crescendo, expurgando as variações cambiais de aproximadamente 2,1 bilhões de dólares. O crescimento foi de 41%. O resultado operacional medido pelo EBIT foi de 8,86 bilhões de dólares, um crescimento de 122% na comparação anual. A margem operacional ficou 8,1%, um aumento de 2,9 pontos percentuais. Acho que o estagiário errou, não sei que não é possível. O lucro por ação foi de 15,79 dólares, bem acima dos 5,01 do primeiro trimestre de 2020. Então assim, a companhia esperava aí uma receita bem menor e tudo, fui chulapada, e hoje é só, meus lindos. Então é o seguinte, terminou o almoço aí, espero que tenha dado tempo de você comer sua refeição tranquilo. Um beijão pra vocês, o vídeo de hoje foi só e até amanhã.